Não foi você, não? Acho que é. Obrigada, senhor presidente, senador Paim, agora senador Pimentel, que vai presidir os trabalhos. Senhoras senadoras, senhores senadores, que nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu queria quase que fazer uma continuidade aqui do pronunciamento do senador Pimentel e começar anunciando que hoje, pela terceira vez, o presidente Lula entrou com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima. Esse procurador é aquele que participa e subscreve várias denúncias que geraram ações penais contra o ex-presidente Lula, que tramitam perante o juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba, juízo do juiz Sérgio Moro. E nós sabemos que muitos desses processos não são baseados em provas concretas, mas apenas em delações. Ocorre que esse procurador vai além de subscrever as denúncias. Esse procurador faz uma militância política explícita, tal qual fazia, que agora recuou, o procurador Dallagnol. Esse procurador coloca sistematicamente em seu Face artigos, posicionamentos, falando que o PT é uma organização criminosa, que o presidente Lula é chefe de quadrilha, dando opinião sobre o processo em que ele é partícipe, coisa que não poderia ser. Aliás, é também, junto com o procurador Deltan Dallagnol, daqueles que fazem palestras em vários lugares. Ele eu não sei se cobra, como o Deltan Dallagnol cobra, mas faz muitas palestras. Vão ter agora uma palestra na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, que tem vários problemas, inclusive, mas vão lá fazer uma palestra sobre a Lava Jato e, claro, vão falar sobre quem? Sobre o presidente Lula, porque dá Ibope. Esse procurador, se quer fazer militância política, não tem problema nenhum. Nós fazemos política aqui, defendo a atividade política, não criminalizo a política. Política é um instrumento importante para você mudar as questões relacionadas ao interesse das pessoas, do povo brasileiro. Agora, ele, então, para fazer política, tem que se filiar num partido, tem que se candidatar, ter o voto e vir ocupar uma tribuna. O que não pode ele ter um cargo concursado publicamente, ter estabilidade no emprego, a sua função ser jurisdicional e ele fazer discursos, inclusive divulgando a sua visão sobre os fatos e não atendo-se apenas ao processo. Então, eu gostaria muito de saber do Conselho Nacional do Ministério Público qual a medida que vai tomar, porque essa é a terceira representação que o presidente Lula faz. E até agora, o CNMP não pautou essas representações. Vai pautar quando? Nós vamos ter a mudança agora da Procuradoria-Geral. Temos uma outra indicação. Doutora Raquel Dodge, que deve vir ser sabatinada nessa casa. Ela vai assumir a presidência do Conselho. Eu gostaria muito de saber qual vai ser a posição da nova procuradora, se ela for indicada, sabatinada e aprovada pela casa. Ela vai deixar o CNMP sem tomar posicionamento sobre esse comportamento? Um comportamento que atinge o Estado Democrático de Direito? Essa é uma pergunta que tem que ser feita de forma muito clara à procuradora que vem aqui ser sabatinada. Portanto, eu queria deixar registrado nessa tribuna, senhor presidente, esse fato, mais uma vez, e pedir ou perguntar, inquirir ao Conselho Nacional do Ministério Público quando vocês vão pautar as representações feitas contra esses procuradores. Quando os senhores vão pautar? Há que ter responsabilidade, Conselho. Vocês têm que pautar, vocês estão aí para isso. Então, eu espero, sinceramente, que vocês pautem o mais rápido possível, sob pena de ferir a nossa democracia, que já vem sendo ferida. E hoje ocupou essa tribuna, senhor presidente, senhores senadores, o senador Aécio Neves, que voltou para essa casa através de uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio. Uma decisão correta, uma decisão baseada no que a Constituição determina em relação aos poderes da República. Ele não poderia ter sido afastado, como foi, por uma decisão também monocrática no Supremo Tribunal Federal.
Nós não questionamos a legalidade da decisão que eu trouxe de volta a essa casa. Nós temos que respeitar a Constituição. O que nós questionamos são as decisões ilegais e inconstitucionais que nós tivemos anteriormente, senador Pimentel. Que nós tivemos em relação ao presidente Lula, que não pôde assumir a chefia da Casa Civil, que nós tivemos em relação ao presidente Lula, que foi conduzido coercitivamente para dar depoimento. É sobre isso que nós estamos falando, a diferença de tratamento. O tratamento que foi dado aqui ao senador Delcídio. Eu não estou entrando no mérito das acusações, eu estou entrando no fato no processo que tem que ser observado, no devido processo legal. E aí hoje o senador Aécio veio nessa tribuna falar exatamente do devido processo legal, que ele foi agredido na sua presunção de inocência, que o devido processo legal não foi observado, que ele foi vítima. Mas nós também fomos vítima. O Partido dos Trabalhadores foi vítima, o Lula foi vítima, nossos dirigentes foram vítimas. E o que mais me impressiona é que o senador Aécio, quando começaram essas denúncias, foi o que mais ocupou essa tribuna, e inclusive fiz embates com ele desse plenário, para, com o dedo em riste, acusar o PT de organização criminosa, acusar Lula de chefe de quadrilha, a dizer que o PT tinha que ser exterminado para resolver os problemas do país. Não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes esses posicionamentos, senador Aécio. Tenho aqui algumas datas que eu acho que são importantes para a gente não esquecer. No dia 5 de novembro de 2014, ele subiu na tribuna desse Senado e afirmou: o PT é uma organização criminosa. No dia 1º de dezembro de 2014, fez a mesma afirmação numa entrevista a Roberto Dávila. Em julho de 2015, fez uma fala na 12ª Convenção Nacional do PSDB, com essa mesma diretriz. Em julho de 2015, novamente, concede uma entrevista ao Correio Brasiliense. Mas eu quero lembrar 2 fatos aqui, que me marcaram muito e que eu gostaria de citar os trechos que o senador falou dessa tribuna. Um foi no dia 21 de setembro de 2015, em que ele fez um pronunciamento aqui no Senado por conta da condenação, naquele mesmo dia, do tesoureiro do PT, do João Vacari Neto, pelo juiz Sérgio Moro. Ele subiu na tribuna e disse assim: vejo no senhor João Vacari apenas um elemento, uma peça de uma enorme engrenagem que se construiu e se institucionalizou no Brasil ao longo desses últimos anos. Fosse apenas a sentença que o condena a 15 anos de prisão, não viria a essa tribuna, mas fiz questão de vir para ler uma passagem da sentença do juiz Sérgio Moro. E a passagem que ele leu foi essa: não é apenas dinheiro roubado, esse pode ser de alguma forma recuperado, mas o que roubaram foi a alma dos brasileiros, foram valores, princípios e mais do que isso, a oportunidade dos brasileiros poderem ter escolhido com mais liberdade o seu destino. Senador Aécio, o Vacari foi absolvido dessa condenação agora, no dia 27 de junho de 2017, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E foi absolvido por falta de provas, porque só tinha delação. Vossa Excelência está provando do veneno que destilou nessa tribuna. Vossa Excelência está sendo vítima do ódio que pregou, da intolerância que pregou. Mas tem mais. No dia 14 de setembro de 2016, após a apresentação daquele fatídico PowerPoint do Deltan Dallagnol e mais um grupo de procuradores em Curitiba para incriminar o ex-presidente Lula, o senador Aécio emitiu uma nota como presidente do PSDB, chamando novamente o PT de organização criminosa. Dizia a nota: o partido, o PSDB, aguarda a importante e necessária decisão da Justiça sobre as acusações feitas e que, se confirmadas na sua integridade, não deixarão mais qualquer dúvida sobre a complexa estrutura da organização criminosa estabelecida pelo PT. Senador Aécio, o PowerPoint foi apresentado pelo procurador Deltan Dallagnol, o mesmo que declarou para a imprensa agora, no dia 1º, que Vossa Excelência pode acabar com a Lava Jato. Olha como é a vida, senador Pimentel.
E aí o senador Aécio sobe nessa tribuna indignado. Indignado porque não está sendo respeitado no seu direito de defesa, porque a sua presunção de inocência está sendo agredida. Mas quando ele fez isso com o PT, ele não falava do devido processo legal, não falava de presunção de inocência e utilizava, sim, as falas da Polícia Federal e desses mesmos procuradores que hoje o incriminam, da Procuradoria-Geral, que hoje o incrimina, para agredir o Partido dos Trabalhadores. Nós não ficamos aqui para escutar o discurso do senador Aécio. Primeiro, que nós não podíamos apartear. E segundo, que nós não temos nada que ouvir dele, a não ser que ele viesse aqui, e eu esperaria mesmo que viesse, subir a essa tribuna, pedir desculpas ao Partido dos Trabalhadores, pedir desculpas à militância do PT, pedir desculpas ao Lula, pedir desculpas ao Vacari, pedir desculpas à Dilma. Aí ele estaria demonstrando responsabilidade, que tanto ele invocou dessa tribuna. Nós não vamos lhe condenar por antecipação, não, senador Aécio. Vossa Excelência tem o direito de vir aqui se defender. Vossa Excelência tem o direito de ter o devido processo legal observado. Vossa Excelência não poderia ter sofrido a coerção que sofreu. Agora, Vossa Excelência devia ter a decência para vir aqui e dizer que se equivocou ao julgar o PT como julgou dessa tribuna. E ao disseminar o ódio na sociedade. E vir aqui, inclusive, falar que o PT é uma organização criminosa, que tinha que ser extirpado e que, portanto, Vossa Excelência, junto com seus pares, tinham esse objetivo para tratar aqui no Senado da República. Vossas Excelências arrancaram a Dilma da cadeira de presidenta, fazendo discurso contra a corrupção no Brasil. Vossas Excelências participaram das passeatas verdes e amarelas, bateram panela, incentivaram a perseguição ao Lula, incentivaram a perseguição ao PT. Vossas Excelências estão provando do veneno que destilaram. Eu só tenho isso para dizer a Vossa Excelência. Não tenho nenhuma acusação a fazer, senador Aécio, porque isso tudo é responsabilidade da Justiça. Mas eu queria cobrar a sua responsabilidade e a sua decência de subir nessa tribuna e pedir desculpa ao Partido dos Trabalhadores, pedir desculpa ao Lula, pedir desculpa ao Vacari, à Dilma e à nossa militância. Isso era o que nós esperávamos hoje num pronunciamento de Vossa Excelência. E é isso que eu quero deixar aqui registrado. E, infelizmente, nós vivemos nesse país situações que são anômalas. Temos 2 pesos e 2 medidas. Dependendo de quem é a pessoa que é objeto de um inquérito ou de uma denúncia, o Poder Judiciário se comporta de uma forma. Se é de um determinado partido, de uma determinada classe social. Se é de um outro determinado partido, de outra classe social, se comporta de outra forma. É isso que nós não podemos aceitar, porque isso atenta à democracia, atenta ao Estado democrático de direito. Eu espero sinceramente que depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi resgatado o poder constitucional da separação dos poderes, a gente não seja mais surpreendidos por sentenças nesse país, seja de primeira, segunda ou terceira instância, que não observe o devido processo legal e o Estado democrático de direito. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns pelo pronunciamento. Como orador inscrito, senador Paulo Paim. Depois, como líder